O chatbot de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek entrou no ar causando um terremoto no mundo da tecnologia. Um rival do ChatGPT com código aberto, desenvolvido em teoria com chips de segunda linha e por uma fração do preço que o modelo da americana OpenAI custou. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e explico a seguir o que é a DeepSeek, por que ela fez as ações das Big Techs do Vale do Silício derreterem e como embaralhou a corrida entre Estados Unidos e China em busca da supremacia na área da inteligência artificial. Uma cronologia rápida para entender como chegamos aqui. No dia 20 de janeiro, uma startup chinesa relativamente desconhecida chamada DeepSeek lançou um novo modelo de inteligência artificial, o DeepSeek R1. 2 dias depois, publicou esse paper aqui, em que detalhava sua metodologia e avaliava o desempenho, em teoria competindo de igual para igual com os rivais americanos ChatGPT e Claude. O mundo da tecnologia reagiu inicialmente com ceticismo. Quem garantia que o que estava escrito ali era verdade e que não se tratava de mera propaganda do governo chinês? Mas isso durou muito pouco. À medida que os especialistas foram testando a plataforma e entendendo como ela tinha sido construída, ao contrário de outros modelos de IA, o DeepSeek tem código aberto, ou seja, programadores em qualquer lugar do mundo têm acesso a ele, perceberam que de fato ela rivalizava com as das Big Techs americanas. A forma como eles fizeram é totalmente diferente do que a gente esperava, né? Ou que se estimava que a maioria das empresas de modelos fechados fazem, que envolve muito humano no loop na hora de fazer o fine tuning do modelo, e eles têm uma dependência muito menor disso, usando aprendizado por reforço, e isso tornou o processo não só mais interessante, mas também mais barato computacionalmente, né? E assim, tem vários avanços tecnológicos do ponto de vista de engenharia que eles conseguiram fazer funcionar junto, que a gente não tinha conseguido ainda. E isso usando chips de segunda linha, digamos assim, já que desde 2022 os Estados Unidos impuseram restrições à importação de chips de última geração pela China, justamente com o intuito de barrar o avanço do país na IA. Guardando as devidas proporções e se os números informados pela empresa estiverem corretos, é como construir uma Ferrari com as peças de um Chevette. O chatbot também custou menos para ser treinado. Mesmo que não chegue aos 5,5 milhões de dólares divulgados pela empresa, como apontam muitos especialistas, a distância ainda seria grande das dezenas e centenas de milhões de dólares praticadas no Vale do Silício. Esse combo atingiu em cheio a essência do modelo de negócio que as empresas americanas construíram na IA generativa, consumindo bilhões de dólares nos últimos anos e ainda sem um caminho claro de onde viria a receita para se tornar rentável. E isso explica por que no dia 27 de janeiro o pânico tomou conta de quem investe nessas empresas. O efeito DeepSeek derrubou os preços das ações e fez as Magnificent Seven, as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, perderem $1 trilhão em valor de mercado. E como funciona o DeepSeek? Os especialistas têm comentado que a experiência do usuário é muito próxima da última versão do ChatGPT. O chatbot escreve código de programação se você pedir, resolve problemas matemáticos difíceis, extrai e resume informação de documentos em PDF, elabora textos e por aí vai, inclusive em português. Ao contrário das plataformas americanas, ela não consegue extrair informações de imagens, pelo menos por enquanto. Mas mostra sua linha de raciocínio, digamos assim, algo que as concorrentes não fazem. Aqui, ó, coloquei um problema matemático no prompt e ela foi dando passo a passo de como estava pensando, digamos assim, para resolver a questão. Eu acho que essa é uma coisa legal e que a maioria das empresas não queria que a gente entendesse direito, porque isso pode levar você a entender que ele está fazendo direito ou que ele não entendeu nada do que ele está fazendo, o resultado é mais ou menos aleatório, né? Um ponto que tem chamado a atenção é a autocensura da plataforma. Quando questionada com perguntas consideradas controversas do ponto de vista da ideologia do Partido Comunista Chinês, o que foi o massacre da Praça Celestial, por exemplo, o DeepSeek desconversa. Desculpe, isso está além do meu escopo atual. Vamos falar de outra coisa. Isso é provavelmente reflexo da regulamentação instituída pelo governo chinês em 2023, para garantir que os aplicativos geradores de conteúdo adotassem o que considera, entre aspas, valores socialistas fundamentais. Mas de onde saiu essa empresa? A DeepSeek tem uma história bem atípica no mundo da tecnologia. Ela surgiu a partir de um fundo chamado Highflyer, dedicado ao chamado investimento quantitativo, que usa modelos matemáticos e estatísticos para analisar oportunidades de investimento. E aí entrava a inteligência artificial.
Inicialmente, a IA foi treinada para escolher ações na bolsa de valores chinesa, analisar uma enormidade de dados de balanços, preços dos papéis e avaliação de valor das empresas para selecionar aquelas que pudessem dar maior lucro. Mas aí, em 2021, o governo foi para cima das empresas que mexiam com investimento especulativo e colocou uma série de restrições para que elas operassem. Era o caso da Highflyer, que resolveu então dar uma guinada e focar na IA avançada, aquela que mimetiza a inteligência e a cognição humanas, caso da IA generativa. Assim nasceu, em 2023, a DeepSeek. Uma figura central por trás dessa história é seu fundador, Liang Wenfeng, um engenheiro de 40 anos que tem sido descrito na imprensa local como alguém mais geek do que chefe e tem sido tratado como herói da IA nas redes sociais chinesas. Foi ele que reuniu um time de cerca de 140 pessoas, a maioria formada em universidades chinesas, que desenvolveu o chatbot usando menos chips que os concorrentes americanos e chips de segunda linha, por conta das restrições impostas pelos Estados Unidos. Essa questão dos chips, aliás, tem gerado discussão. Pessoas como Elon Musk, por exemplo, acusam a empresa de subestimar o número, argumentando que ela não pode revelar o volume real justamente por conta das restrições. Tem gente dizendo também que antes das sanções a DeepSeek tinha feito um estoque razoável do chip A100 da Nvidia, a empresa americana que hoje domina esse mercado. Ainda assim, tem chamado a atenção como a startup chinesa transformou a barreira imposta pelos americanos em inovação. O que nos leva à última parte desse vídeo, o pano de fundo da corrida entre Estados Unidos e China pela supremacia na IA. O investidor americano Mark Andreessen comparou a chegada do DeepSeek ao dia em que a União Soviética superou os Estados Unidos na corrida espacial da Guerra Fria com o lançamento do primeiro satélite em órbita, em 1957. O DeepSeek R1 é o momento Sputnik da IA, ele escreveu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o aplicativo chinês é um sinal de alerta para as empresas americanas que precisam, abre aspas, competir para vencer. Até então, a crença em boa parte do Ocidente era de que a China estava bem atrás dos Estados Unidos na área de IA avançada. O ChatGPT surgiu em 2022 e desde então as Big Techs americanas vinham lançando suas plataformas de IA generativa com algum sucesso. O Claude da Anthropic, o Gemini do Google e por aí vai. Empresas chinesas como a Baidu, a Tencent e a ByteDance, dona do TikTok, chegaram a lançar modelos de IA, mas que não tinham sido considerados à altura do ChatGPT. Esses avanços estratégicos, normalmente, e isso é verdade também para os Estados Unidos, são mantidos aí em sigilo, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que ninguém estava percebendo é que a ausência de evidência pública aí não significava que não tinha avanço, né? O DeepSeek muda o jogo e embaralha a corrida entre China e Estados Unidos para ser a grande potência da tecnologia desse século XXI. Dias depois da estreia, outra empresa chinesa, a Alibaba, lançou seu modelo de IA e disse que ele era ainda melhor do que o da conterrânea. Nesse sentido, além do aspecto geopolítico, o acirramento dessa corrida espacial do século XXI também acende mais um alerta na discussão sobre os riscos que ela pode representar na disseminação de desinformação, ataques cibernéticos e outras frentes. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu fico por aqui, obrigada e até a próxima!